Veja o método que utilizo para operar day trade na bolsa de valores, principalmente mini índice e mini dólar. O método é baseado em price action, onde considera um gráfico de candlestick puro, sem nenhum indicador. O método dá uma boa noção de contexto de mercado, o que está ocorrendo de um modo mais amplo, e também de momentos, sendo excelente para encontrar pontos de entrada e saída bem precisos para as operações. Quanto ao gerenciamento de risco, eu exploro bastante a questão das entradas e saídas parciais. Isso dilui o risco da entrada, aumenta a probabilidade de acerto e aumenta o retorno financeiro total da operação. Deste modo, você consegue combinar as vantagens de um setup seguidor de tendência com as vantagens do scalping. Um setup seguidor de tendência, o stop gain não é tão curto quanto no scalping, o stop gain mais longo. Porém, a taxa de acerto tende a não ser extremamente alta. Já no scalping, o stop gain, em muitos casos, é bem mais curto do que o stop loss. Você tem um risco, retorno negativo. Porém, a taxa de acerto, se bem feito, torna-se extremamente alta. Com esse setup que você vai ver a seguir, você consegue ver um tipo de gerenciamento onde você tem um risco-retorno que não é negativo, é 1 para 1 ou positivo, ou muito pouca coisa negativa, e ainda assim ter uma taxa de acerto extremamente alta. São 10h15 da manhã, gráfico diário de um dia, vou fazer a Fibo do dia anterior. Daqui. Vou olhar 15 minutos. O mercado veio num movimento de alta, encontrou uma resistência aqui, deixou um topo, resistência essa que era suporte. Aqui serviu de suporte, e já tinha sido resistência antes. Ele encontrou essa resistência, voltou, e onde que ele segurou a parar de cair? Aqui, que já tinha sido fundo tempos passados. Aqui já foi topo. Então essas regiões de topo e fundo se repetem. Tá? Um topo rompido vira um fundo rompido vira um topo. Para se situar o que está acontecendo agora. A gente olha o volume financeiro. Aqui ele subiu, houve uma correção, vou chutar aqui aproximadamente 75%. Vamos ver aqui. Quase 50%. Mais ou menos. Aí ele voltou a subir. Tá? Ele deixou um suporte aqui. Aqui era resistência, foi rompido, resistência rompida, resistência sendo rompidas e os novos topos cada vez mais altos. Isso pode configurar uma tendência de alta. Vamos ter cuidado em abrir algum tipo de operação aqui, porque está bem próximo de um topo, dado pela máxima do dia anterior. Você digita aqui 1D. E vê que o preço está muito próximo do 100% do dia anterior, que é a máxima do dia anterior. Então, bastante cuidado para abrir compra ali perto, tá? Em venda, não acredito muito. Talvez algum scalp, tá? Estou digitando pelo teclado dos tempos da noite. Talvez algum scalp contra a tendência, mas eu não faria operações muito longas, tá? Tem esse oco aqui de 100 pontos. Eu vou evitar de procurar venda aqui. O mercado é predominantemente comprador. Veja, pelos 5 minutos ele já caiu e voltou. Quase tudo aqui caiu. Bem mais que 50%. Aqui esse suporte já foi rompido. Já virou resistência. Depois de virar resistência já foi rompida a resistência. Tem uma próxima resistência aqui. Esse topo aqui,
que é o mesmo topo desse candle aqui, que eu vou ficar de olho no rompimento dele ali. Estou nos 5 minutos, vou passar pelo 15. Pendurei uma compra de 5 contratos, o oco é de 100 pontos, mas acho que ele vai lá para cima, 300 pontos. Stop 300 pontos, gain 300. E tá pendurada a ordem, eu vou deixar num minuto aqui para ir acompanhando. Eu tenho oco de 20 pontos se precisar, para ganhar mais que os 305 pontos ou controlar o risco. Ele está deixando, ó, fundos mais altos. Veja aqui. Aqui, ó. Fundos mais altos. Até aparece uma figura gráfica, ó, chamada triângulo, talvez. Eu vou entrar parcialmente aqui. Não deu tempo. Com 2 contratos aqui. Alvo lá em cima. Stop abaixo do triângulo aqui. Então está com 2 e pode comprar mais 5 contratos lá. Deixei a venda de 2 contratos aqui no rompimento da máxima. Ele vai acionar a compra de 5 e vai vender os 2. Eu vou tirar um contrato aqui, ó, no topo da vela. Estou com um contrato, vai ficar com 6. Acabou já liquidando tudo. Então deu R$165 aí. Tem uns 5 minutos que está acompanhando. Note que acionou a venda, estava comprado, acionou a venda e passou a cair. Está dando uma corrigida. Quanto maior a distância entre um topo e o fundo, maior é a força do seu respectivo suporte e resistência. Veja, já está voltando. Se não houvesse liquidado aquela ordem lá, estaríamos tomando prejuízo com a compra. Estou no 1 minuto, são 10h20 da manhã. Conforme a época do ano, o índice Dow Jones abre às 10h30 e isso faz um movimento aqui na B3 que a gente chama de elástico. Ele sobe e cai muito abruptamente e sem muito padrão. Então, tomo cautela em abrir operações mais longas neste horário. Ó. Ele foi lá para cima, rejeitou o preço, um patamar superior de preço, rejeitou essa queda aqui, mas esse fundo aqui ainda é mais alto do que os fundos anteriores. Não é motivo ainda para eu acreditar em venda. Estou no 1 minuto. Passar para o 5. Fazer uma nova entrada lá. 5 contratos para 100 pontos. Acima do rompimento da máxima. Se ele começar a cair aqui um pouco mais, eu acredito mais em venda. Eu acho que ele estica mais que 100 pontos. 300 pontos. Eu vou tirar 3 contratos aqui. Entendo assim, preço testado é preço pago. Quer dizer, se o preço romper essa resistência aqui, ali tem outra resistência. Ele pelo menos vai uma vez lá, nem que volte, mas ele pelo menos vai lá. Já dá para liquidar alguma operação. Vou olhar nos 5 minutos. Ele está caindo. Eu tenho uma ordem de compra acima do rompimento da resistência, imaginando que o mercado queira rejeitar esse patamar de preço inferior. Vou deixar minha parcial aqui. Veja, eu selecionei 3 contratos aqui, Alt e venda. (10h22). Ele pode fazer uns movimentos meio irracionais agora e acabar pegando algum stop loss curto. Estou bem de olho no relógio aqui, 10h23. Eu acho que dá tempo. Ele paga pelo menos a parcial. Stop abaixo do último fundo aqui. Vai. Cancelar essa ordem de 3 aqui. E vou fatiar 1, 1, 1. Na sombra ali, conforme eu expliquei.
pouco difícil, ele sentiu resistência. Eu vou pegar aqui para 20 pontos, talvez fazer alguma defesa. Aqui, ele vai testar aqui, ele vai tentar romper, ele pode tentar romper esse topo aqui, deixar algum fundo que é uma mera correção. Confirmou a subida. Deixa ele romper a resistência ali, ele vai pagar os 20 pontos. Está direto, vou puxar, passou direto. Vai melhorar o preço de entrada fazendo isso. Cabe outra aqui, ele pegou voltou metade do candle. Segunda compra porque ele voltou nos níveis de Fibo desse candle aqui, por causa disso. Segunda compra. Com o tempo vai se acostumando a calcular no olho. Aí veja que o preço de entrada aqui já diminuiu. Está mais longe, o risco já está menor. Graças àquelas duas operações ali. Está formando fundos cada vez mais altos, tendo dificuldade em formar topos cada vez mais altos. Vou pegar 3 contratos aqui, voltou metade do momento anterior, subiu pelo menos os 20 pontos. E vai trabalhando a entrada para baixo. Vai arrastando o médio para trás. É 10h25 da manhã.